Boa noite a todos que se encontram reunidos conosco neste momento. Momento em que elevamos o pensamento a Deus e a Jesus, bem como a nossa energia, elevando-os ao alto, solícitos de amparo, proteção e assistência, para que possamos ter o necessário esclarecimento desta doutrina que tanto nos auxilia, guiando-nos pelo caminho percorrido, de maneira que possamos compreender melhor o que se faz necessário para o nosso progresso, para o nosso melhoramento. Que possamos nos manter resilientes diante dos acontecimentos, diante das dificuldades, que mantenhamos a força e a coragem para seguirmos em frente. E hoje conversaremos sobre o tema Não Te Canses, que está no capítulo 124 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual. E esse capítulo ele inicia com uma mensagem de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que nos diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E Paulo está nos dizendo: não te canses, porque vai haver um tempo em que tu vais ceifar. Não desista, não te des por vencido. Há de haver um momento em que, se tu não desistires, vais colher. É isso que Paulo nos traz nessa passagem. Siga em frente. E Emmanuel traz na sua mensagem assim: quando o rio começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então, enalteceu o feio corpo em que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu ser. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre.
A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde, em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. E a primeira analogia feita por Emmanuel entre o desenvolvimento das coisas e seres da natureza e o nosso aperfeiçoamento espiritual serve para nos ajudar a não desfalecermos diante das dificuldades da vida. Lembremos que fomos abençoados pela lei do esquecimento, com a qual não podemos recordar o que fomos, como agíamos, em muitos momentos encarnatórios, para comparar como hoje estamos. Não temos como avaliar esse desenvolvimento. Mas, se pensarmos no agora, nesse período reencarnatório em que nos encontramos, já perceberemos mudanças e transformações em nossas atitudes e pensamentos. Tenhamos como análise uma situação vivenciada na adolescência. Se vivenciada nos dias de hoje, percebemos as mudanças? Mudança na forma de pensar em relação àquela situação e mesmo de agir? A própria situação e tantas outras vividas, vivenciadas, descrevem nossos processos. Descrevem que passamos trabalhos incansáveis e que valeram por demais a pena para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado. Ainda que muito tenhamos para melhorar, para aprender. E a segunda analogia, relativa ao embelezamento da lagarta, após sair do casulo, crisálida, lembra a analogia que Allan Kardec fez com o fenômeno da nossa existência corpórea, sucedida pela nossa volta à vida espírita, como na questão 158 do Livro dos Espíritos. Mas também nos faz observar a questão do tempo. Tempo necessário para cada processo. Tempo que se faz necessário percebermos que não é o nosso, mas sim o tempo de Deus. Assim, e outras analogias feitas por Emmanuel nos lembra como é difícil o aperfeiçoamento das coisas. Pois tudo começa de modo dolorido, ou passa por momentos difíceis, para que a essência, o vir a ser, venha a se realizar. Do mesmo modo, as nossas conquistas têm muito dos nossos méritos. Apesar de sempre termos um empurrãozinho daqueles que veem em nós o espírito de empreendimento e a fé humana em um mesmo ser. Como nos diz um espírito protetor, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Essa mensagem é do Espírito Protetor. Paris, 1863. Sobre a questão da justiça, do mérito,
Emmanuel nos assevera que é necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então, não deixemos de fazer a nossa parte. Tanto quando se tratar de um empreendimento nosso, mesmo nas duras penas, quanto se tratar da nossa relação com os seres que Deus nos chamou a conviver, não importando as incompreensões em relação à nossa boa vontade. Paulo e Emmanuel nos apontam a necessidade de suportarmos as provas, suportarmos as dificuldades, mesmo que recebamos intolerância, mesmo que recebamos insatisfação, mesmo que sejamos vítimas de ataques. Se nos mantivermos firmes e perseverantes no caminho do bem, a recompensa virá. Pode ser que não aconteça nesse plano material ainda, mas esta recompensa virá, porque a colheita é certa. Mantenhamos-nos fiéis no caminho do amor. Como Jesus, que se apresentou como uma referência a ser seguida, como um modelo e guia para agirmos no bem, para nos tornarmos homens de bem, pessoas de bem. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Se depois, como um militar, e não desejas um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma, alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela.
Quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio da justa satisfação. Fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Árvore, 1863. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Paulo, Emmanuel e a doutrina espírita nos alertam para que percebamos